É, pois então, pessoal. Por isso que eu sempre digo e eu sempre gosto de deixar claro em todas as minhas discussões o quão importantes são os direitos humanos. Sim, os direitos humanos, não os direitos dos manos, como ficou agora popularmente conhecido em geral. E não vou vir com papo de sócia. Tô falando a realidade. Os direitos humanos de fato. Os direitos humanos ficaram malditos e mal vistos pela sociedade em geral, de acordo com os acontecimentos que vêm se produzindo, aonde, em grande parte, os direitos humanos são direcionados para proteger os direitos dos manos e os humanos ficam de lado nessa história. A gente tem que compreender que os direitos humanos deveriam ser... são tão importantes que deveriam fazer parte da base da sobrevivência, da vivência humana, da convivência humana. Por isso, eu ia hoje falar sobre um outro tema, eu ia gravar um vídeo hoje sobre um outro tema, um tema que eu já estou prometendo para vocês há muito tempo, mas isso é inadiável, é um assunto inadiável e eu preciso trazer aqui para vocês, porque hoje nós vamos entrar num assunto extremamente relevante sobre isso e que não pode ser adiado. Antes da gente começar, eu queria pedir para vocês, se vocês gostam do formato do nosso canal, se vocês gostam do que vocês estão vendo aqui, eu queria pedir para vocês para curtir, para se inscrever, ativar o sininho, para compartilhar com seu amigo, com seu irmão, com a sua irmã, com a sua mãe, com seu pai, com seu cachorro, com todo mundo. Curte, compartilha, se inscreve e ativa o sininho para vocês ficarem por dentro de tudo do Fala Laio. Então, vamos começar aqui, pessoal. Hoje nós vamos falar desse tema que é um tema, para mim, muito sério e muito importante, que é os direitos humanos. Por quê? Porque eu estava justamente apurando as minhas pesquisas sobre o tema que eu ia falar hoje, que era um outro tema, e de repente me apareceu isso que me assustou e me preocupou muito. O dentista brasileiro André Luiz Medeiros Biasutti Cardoso, de 39 anos, sim, um dentista, um homem de 39 anos, ficou durante 7 meses preso por ser acusado várias vezes por algumas pessoas por crimes de violação. Eu não posso falar o nome aqui no YouTube, porque o YouTube pode causar problemas com o meu vídeo, nesse caso. Mas são crimes sexuais, crimes de violação nesse sentido. E eu acho que só por eu dizer isso vocês conseguem bem entender o que eu tô querendo dizer, não é? Pois bem, o André Luiz é um homem, um dentista, isso aconteceu em Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Ele foi acusado de, se eu não estiver errado, isso foram 7 acusações desses crimes que eu citei anteriormente. Gente, foram 7 acusações. E o homem passou 7 meses preso, acusado por um crime gravíssimo, um crime que é muito mal visto no sistema penal, dentro do sistema carcerário. Os próprios presos, os próprios encarcerados veem esse tipo de crime como um dos mais graves. Ou seja, agora pensa pra você, para poder criminosos, encarcerados, não aceitarem esse outro encarcerado, quer dizer que a coisa realmente é muito mal vista.
não só dentro do sistema carcerário, mas na sociedade como um todo, principalmente em se tratando de um homem com uma profissão de destaque, uma profissão da área da saúde, uma profissão que atende homens, mulheres, crianças, idosos, enfim, de alta classe, de baixa classe. Nós estamos falando de um dentista. Esse homem, ele foi acusado, não foi condenado, ele foi acusado e preso preventivamente durante 7 meses, acusado de 7 crimes dessa magnitude. O homem passou 7 meses preso e sendo acusado. Muito provavelmente, tá? Eu não sei, eu não estava lá, eu não vi, mas muito provavelmente obteve muito. Não colheu bons frutos dessas acusações. O pior dos frutos, acredito que tenha sido a prisão, né? E a vista dentro do sistema carcerário como um cometedor desse crime, como um acusado por esse crime, né? Porém, e detalhe, esse tipo de crime hediondo, normalmente é o acusador que tem que provar a autoria do crime, não é? Porém, durante esses 7 meses de prisão, o acusado, o réu, ele foi o que teve imputado sobre ele foi incumbido a provar a própria inocência. E depois de 7 meses preso, exames de DNA, testes de DNA comprovaram que o DNA encontrado nas vítimas não era do senhor André Luiz Medeiros Biasutti Cardoso. Quer prova mais irrefutável do que um teste de DNA feito após as agressões durante exames de corpo de delito? Porém, enfim, vamos a isso. Os exames de DNA comprovaram que o DNA não era do André. As vítimas, durante o reconhecimento do acusado, não foi um reconhecimento padrão, como diz a regra, como diz a legislação, como diz as regras do reconhecimento, né, que teriam que ter várias pessoas semelhantes, uma do lado da outra, enfim. Por isso que eu digo, gente, que lei, regra é uma coisa escrita no papel, porque na prática nem os próprios magistrados e promotores e Ministério Público e enfim, ninguém segue a regra. Ninguém segue a lei. Nem quem aplica a lei segue a lei. Visto o vosso presidente da República, não é? Que nem eles, nem o próprio presidente da República segue a lei. Política é isso. Enfim, após inocentado e solto, o André foi procurar os direitos dele. Foi, obviamente, demandar uma indenização do Estado do Rio de Janeiro pela prisão indevida, pela acusação caluniosa, pela gravidade do crime que ele foi acusado, dos 7 crimes que ele foi acusado. E a coisa correu tudo dentro dos trâmites legais. Passou pelo Estado do Rio de Janeiro, passou por todas as instâncias devidas, correu o devido processo legal, até parar no STJ. Chegado no STJ, eu quero que vocês pasmem, tá? E essas informações eu não estou tirando da minha cabeça ou de vozes, enfim. Isso vai ficar o link da reportagem na descrição das reportagens, na descrição do vídeo. Saiu do jornal O Globo, saiu do jornal da revista Fórum e saiu também de um blog chamado Bom Dia Advogado, tá? Que é um blog direcionado para advogados, tá? Pasmem, chegada ao STJ, foi negado provimento.
Negaram ao senhor André Luiz o direito de ser indenizado pelo erro do Estado. Obviamente, ninguém espera que você vai processar o Estado por um erro do Estado, onde o julgador é o próprio Estado, e você vai ser considerado, que a sua demanda, que o seu pedido, sua petição vai ser considerada legítima, né? Ninguém espera isso. É a mesma coisa de você contratar um pedreiro para sua casa, o serviço não ser feito ou ser mal feito, e você ir processar o pedreiro, e o juiz ser o pedreiro, o advogado ser o irmão do pedreiro, enfim, o promotor ser o pai do pedreiro. Entende? Você está processando o Estado, e quem está julgando é o próprio Estado. Foi negado. O pedido, uma indenização de 4 milhões de reais, e isso engloba todo o sistema, toda a problemática, né? A prisão ilegal, a prisão preventiva, a acusação, enfim, tudo isso. Foi negado o pedido de 4 milhões de reais de indenização. E o senhor André Luiz Medeiros Biasucci Cardoso ainda foi condenado a pagar R$ 478.900 ao Estado do Rio de Janeiro. Vocês acreditam nisso, gente? E parece piada, não parece? Parece piagadinha de mau gosto. O cara foi preso, acusado de crimes de violação sexual, 7 crimes de violação sexual. Provado que ele era inocente, foi um erro do Estado desde o começo. O Estado cometeu o erro desde o começo. Cometeu o erro na identificação do acusado, no processo das vítimas fazerem a identificação do acusado. Cometeu o erro na prisão preventiva, cometeu o erro, enfim, um caminhão de erros que parece que o judiciário brasileiro está maculado por erros agora, não é? Vocês sabem do que eu tô falando. O Estado tá errado e o penalizado é a vítima, a verdadeira vítima, que é o senhor André Luiz. Ele foi condenado a pagar R$ 478.900 ao Estado do Rio de Janeiro. Eu vou ler aqui para vocês rapidamente a matéria do blog Bom Dia Advogado, para vocês entenderem, é a matéria do dia 12 de maio, para vocês entenderem aqui. Dentista preso injustamente tem pedido de indenização negado e é condenado a pagar R$ 479 mil. Após perder a ação de indenização, defesa recorre ao órgão internacional e tenta suspender a cobrança. Atenção, o Estado do Rio de Janeiro e o Brasil foi parar no CIDH, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É um órgão que supostamente protege os direitos humanos. O dentista preso injustamente sob acusação de estupro, não posso falar o resto, acabou condenado a pagar R$ 478.900 ao Estado do Rio de Janeiro após perder uma ação de indenização. O caso foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, onde a defesa tenta suspender a cobrança considerada abusiva. André Luiz Medeiros Biasucci, de 39 anos, ficou preso durante 7 meses em 2013 após ser apontado como responsável por 7 crimes daqueles que eu já falei, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O dentista foi solto após exames de DNA solicitado por seus advogados comprovarem que ele não era o autor dos crimes. A Justiça brasileira julgou o pedido improcedente, entendendo que não houve erro judicial indenizável. Com a derrota, ele foi condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, valores destinados à Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro. Cara, a Procuradoria, os procuradores acusaram o cara de um crime que ele não cometeu. O Estado prendeu ele e acusou ele. E não acontece nada com o Estado. Acontece com ele, que foi o acusado, que perdeu 7 meses da vida dele e que vai carregar o resto da vida dele a mancha de um crime, de ser acusado por um crime considerado hediondo. Enfim, gente, a cobrança
na visão dos advogados do senhor André Luiz, os advogados Rafael Júnior Soares e Luiz Antônio Borri, afirmam que a cobrança agrava ainda mais a situação do cliente, que teria sofrido impactos severos após a prisão, como perda de emprego, perda de clientes. Como é óbvio, você deixaria a sua esposa deitar na cadeira de um dentista acusado de um crime desse, seu filho, sua filha? Como é óbvio. Se você é dono de um consultório, você manteria o emprego desse rapaz? Enfim. O sistema interamericano de direitos humanos atua justamente quando o sistema interno não consegue oferecer resposta adequada às violações sofridas pelo cidadão. Gente, a reparação é essencial, não apenas para a vítima, mas também para estimular mudanças institucionais que tornem o processo penal brasileiro mais seguro contra condenações injustas. Gente, eu não tenho nem o que falar. Eu acredito o seguinte, que as pessoas elas precisam entender o quão importante é o tema dos direitos humanos, porque é o seguinte, gente, o Estado, ele é um ente poderosíssimo, com armas, que usa da violência para poder fazer com você, cidadão que sustenta o Estado, para fazer com você o que ele quiser e bem entender. O Estado prendeu esse cara, enjaulou ele, engaiolou ele por um crime gravíssimo que ele não cometeu. E agora, ele não tem o direito de ser indenizado? Ele tem que pagar pro Estado? Bom, eu espero possivelmente daqui a um tempo eu voltar aqui com vocês, com mais atualizações sobre esse assunto, como isso vai tramitar na CIDH, né, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu espero trazer o desenrolar desse caso, né, para vocês, mas eu espero ter conseguido mostrar para vocês, primeiramente, o quão importante são sim os direitos humanos, o quão importante eles são, né, e o quanto o Estado ele faz com você o que ele realmente quiser. Eu espero que eu convido vocês a refletir sobre isso. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre a situação do senhor André Luiz. E se esse vídeo chegar no André Luiz e ele quiser bater um papo comigo, e ele quiser aparecer aqui no canal, eu sei que o canal ainda não é de grande expressão, mas se ele quiser aparecer aqui no canal e quiser bater um papo comigo, quiser bater um papo com vocês, nós estamos abertos. Basta entrar em contato comigo pelos canais que eu disponibilizo aí para contatos, né, para esse tipo de situação, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês estejam tão surpresos e tão abismados quanto eu com esse assunto. Convido vocês novamente a curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilha com todo mundo, gente. Vamos, me ajuda a fazer esse canal crescer, porque assim eu consigo ter mais tempo para poder, eu consigo deixar algumas coisas da minha vida atual de lado e ter mais tempo para conseguir gravar mais para vocês, trazer mais conteúdo para vocês. Beleza? Obrigado, gente. Até logo e vamos para cima. Vamos fazer o Fala Laio crescer. Beleza? Obrigado. O socialismo é uma doença plena. Comunismo é crime. Não dá pra deixar passar. Liberdade é o nome. Vamos conquistar. Menos Estado, mais liberdade em todo lugar. Isso é nosso. Não vão nos calar. Dinheiro girando, a vida vai fluir. No jogo, no comércio, a gente vai descobrir. A luta continua, não parem de sonhar.